relacionamento familiar, vida familiar, está exatamente a questão da comunicação. Comunicação entre pais e filhos. Comunicação de pais para filhos. De filhos para os seus respectivos pais. Mesmo que alguns dos nossos irmãos ainda possuem os seus filhos na mais tenra idade, mas eles recebem algum tipo de comunicação. E isto é progressivo, é crescente. A comunicação, eu poderia aqui falar de alguns conceitos sobre comunicação, mas não é esta a proposta de Deus para nós. Mas a comunicação, ela está fundamentada em pelo menos 4 pilares: falar, ouvir, compreender e responder. A comunicação está fundamentada nestes 4 pilares: falar, ouvir, compreender e responder. Vale aqui ressaltar aos amados irmãos que Deus tem a questão comunicação em sua essência. A comunicação faz parte da essência de Deus. Deus sempre se preocupou em se comunicar com a criatura humana, especialmente com seus filhos. Quando Deus ele forma um homem do pó da terra, Deus dá a este homem a capacidade de se comunicar verbalmente. E a primeira pessoa com quem o homem se comunica é com Deus. O primeiro ser com quem o homem se comunica é com Deus. Então, um homem foi criado por um ser que se comunica e foi criado para se comunicar. Porque a ideia de comunicação, ela está linkada à interatividade, a relacionamentos. Porque a comunicação, ela tem o poder de construir pontes aonde há abismos. A comunicação, ela tem o poder de conectar pessoas, de estreitar relacionamentos. Em contrapartida, a falta da comunicação amplia o abismo, desconecta as pessoas e rompe relacionamentos. Então, é do interesse de Deus que usemos este dom chamado comunicação. E isto precisa ser usado no seio familiar. Há muitos assuntos que poderíamos abordar aqui esta noite. Eu poderia aqui falar da era da informação, um tempo que está nos faltando comunicação. Eu poderia aqui falar das redes sociais e a falta da sociabilidade. Eu poderia aqui falar sobre presentes no corpo e ausentes na atenção, pessoas que vivem na verdadeira êxtase digital. Mas não quero ser teórico com esta igreja. Não quero ser apenas
alguém que está discursando acerca de conceitos e teorias. Mas preciso observar algumas coisas com os amados irmãos esta noite, para a saúde da nossa família, para o bem-estar da nossa família. A grande verdade é a seguinte: precisamos nos comunicar com os nossos filhos e desejamos que os nossos filhos se comuniquem conosco. Agora, pais saudáveis e filhos curados em meio a uma sociedade doente. Eu quero que isto que eu acabei de falar seja a espinha dorsal da nossa reflexão esta noite. Pais saudáveis e filhos curados em meio a uma sociedade doente. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Existe uma capacidade salutar, medicinal na comunicação. Agora também existe uma capacidade nociva e venenosa também por meio da comunicação. E de que maneira podemos sermos pais saudáveis e termos os nossos filhos curados em meio a uma sociedade enferma? Porque a sociedade odierna, ela está doente, ela está enferma. É possível sermos pais saudáveis e termos filhos curados? A resposta é absolutamente sim. E isso passa pela a comunicação, seja a comunicação verbal ou não verbal. A comunicação entre os membros da família é fundamental. Muitos males, conflitos e até mesmo algumas tragédias poderiam ser evitadas por meio da comunicação, do diálogo. Eu trouxe aqui uma fala de um conceituado escritor chamado John Drisher. É um escritor norte-americano e ele tem mais de 30 livros publicados só sobre família. E ele diz o seguinte, que todo colapso familiar tem como a causa principal a dificuldade do diálogo entre os membros desta família. O colapso na família começa invariavelmente com alguma forma de falha na comunicação. A grande questão em que muitos lares são derrubados está na falta da habilidade. E uma destas habilidades é exatamente a falta da comunicação. Comunicação. O querido pastor Josué Gonçalves, que é um dos maiores expoentes e escritores quando o assunto é família em nossa nação. Ele diz que todo filho é uma missão, todo filho é uma herança, todo filho é uma flecha e todo filho é uma ovelha. Todo filho é uma missão, todo filho é uma herança, todo filho é uma flecha e todo filho é uma ovelha. Não é necessário, querido pastor Vanderlei,
nós sermos um profundo sociólogo para percebermos que essa sociedade está doente. A sociedade, ela está doente. A sociedade está em um estado terminal. Terminal. E ela está doente eticamente, moralmente e espiritualmente. Agora, como eu posso criar e educar filhos a partir dessa perspectiva da comunicação em uma sociedade doente? Sendo pais saudáveis, sendo pais cujas palavras são palavras que curam, são palavras que reconciliam, são palavras que aproximam. O pecado entrou no mundo, amados. Paulo, ele trata esta verdade na carta dele aos Romanos, na epístola dele aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo. E esta sociedade está doente por causa do pecado. Quando o apóstolo João vai tratar na sua primeira epístola universal, capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. A sociedade sem Deus é regida por Satanás. E este mundo regido pelo maligno, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar, nos deixar ser modelados por este mundo. Porque este maligno, conforme a epístola dele aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E este maligno é aquele que cega os entendimentos, para que o evangelho não seja compreendido. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então temos uma sociedade doente, porque a sociedade distante de Deus é regida por Satanás. Essa sociedade distante de Deus é maestrada pelo pecado. Essa sociedade distante de Deus quer nos modelar conforme as suas regras e os seus ditames. Porque uma vez a família, estando enferma, estando doente, vai promover e vai gerar componentes doentes para uma sociedade doente. Então essa família precisa ser uma família saudável. Os pais precisam ser saudáveis para curar os seus filhos, ou para manter os seus filhos saudáveis. E dentro desta sociedade, aquilo que chamamos de pós-modernidade, e a pós-modernidade, ela se sustenta em um tripé. Este tripé da pós-modernidade se sustenta naquilo que é chamado de pluralização, naquilo que é chamado de privatização, e naquilo que é chamado de secularização. A pluralização diz, há muitas crenças, muitos conceitos, muitas ideias. Resumindo, não existe uma verdade absoluta. A privatização diz, a vida é minha. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida. A secularização coloca Deus de escanteio e limita Deus apenas nos recintos sagrados. Deus, ele não entra mais no contexto familiar. Ele está apenas, dentro deste conceito, apenas do templo evangélico, apenas do templo católico.
apenas na mesquita ou na sinagoga. A sociedade está doente. E eu quero aqui apresentar 2 exemplos. Não quero me estender muito, 2 exemplos. O primeiro exemplo, ambos os exemplos estão no Antigo Testamento. São inúmeros exemplos. Nós estamos tratando sobre esta questão família e os inúmeros problemas que surgem neste trimestre em nossa escola bíblica dominical. Mas eu quero aqui mencionar 2 exemplos nas páginas do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é um exemplo que nos mostra sintomas de uma família doente. É possível, irmão Fernando? Famílias doentes? Sim. São sintomas que nos mostram que esta família estava doente, ética, moral e espiritualmente. A saúde de uma família passa pelo seu convívio e a boa comunicação entre o casal e pais e filhos. E para exemplificar, pasme os senhores que aqui estão, a família que demonstra estes sintomas de que era uma família doente, é a família de ninguém mais, ninguém menos do que a família do rei Davi. E isso aqui é muito pesado. Segundo o livro histórico do profeta Samuel, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, é onde encontraremos estes sintomas de uma família que estava doente. Quais são os sintomas que podemos detectar na família de Davi que apresenta um diagnóstico de doença? O que a falta de comunicação entre pais e filhos pode gerar? Esse capítulo 13, este capítulo 14 e esse capítulo 15 do segundo livro histórico do profeta Samuel revela esta lamentável situação. Não tem como negarmos que Davi foi um rei, pastor Vanderlei, extraordinário. O capítulo 8 do segundo livro histórico do profeta Samuel vai revelar os feitos de Davi, feitos extraordinários. Davi foi um rei extraordinário, mas escute bem isso aqui. Enquanto, ao mesmo tempo que Davi foi um rei extraordinário, Davi também foi um pai ordinário. Pesado, né? E quando eu digo ordinário, eu não estou querendo manchar a imagem do principal monarca da história de Israel. Quando eu digo ordinário, eu estou ressaltando aos irmãos que Davi deixou de observar alguns princípios fundamentais para que a sua família estivesse de acordo com aquilo que Deus propôs em Gênesis capítulo 2. Então Davi é um rei extraordinário, mas em contrapartida ele foi um pai ordinário. É só você ler o capítulo 20, versículo 3. É só você ler estes 3 capítulos com muita atenção. Davi teve 10 mulheres. Davi teve quase 20 filhos, e boa parte destes filhos com mulheres distintas, uma da outra. Ele não observou o princípio da monogamia. Um homem para uma mulher. E isto ajudou muito para que a sua família, dentre muitos outros pontos que eu poderia aqui apresentar, e isso ajudou muito para que a sua família se tornasse uma família doente.
Famílias doentes geram sociedades doentes. Famílias saudáveis geram sociedades saudáveis. Pais saudáveis possuem condições de gerarem filhos saudáveis. E o exemplo trágico da família de Davi é um exemplo que dói em nossa alma. Não podemos ser aplaudidos fora de casa e vaiado em casa. Vencer os gigantes de fora e perder para os gigantes de dentro. Ter sucesso no ofício e fracasso no convívio. Ganhar muitos amigos e perder os próprios filhos. Tudo isso aconteceu com o rei Davi. Alguém já disse: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Davi estava com a coroa, Davi estava com o cetro, Davi estava sentado no trono, Davi era ovacionado por todo Israel. Mas estava havendo um colapso dentro da casa, debaixo das narinas de Davi. E Davi não percebeu. E um problema gerou outros problemas. E um abismo puxou outro abismo. Qual é o enredo dessa história? O enredo dessa história é um filho que se apaixona pela própria irmã, que vai violentar a própria irmã, que vai gerar ódio no outro irmão, que vai fazer com que esse outro irmão venha o matar, que vai gerar atrito com o pai, e no final, todo mundo sai prejudicado. Deixa eu apresentar algumas coisas aqui relacionadas a este contexto. Davi está guerreando, Davi está vencendo. Mas Davi estava com um filho com desvio moral dentro de casa. E ele não se deu conta. O capítulo 13, versículo 1 e 2, do primeiro livro histórico do profeta Samuel, diz que Aminon, que não era filho de Mical, era o primogênito de Davi, mas Davi não teve filho com Mical. Aminon vai se apaixonar pela própria irmã. Havia um sentimento nocivo dominando a alma de Aminon. Aí surge uma pergunta: sabemos quais são os sentimentos que estão possuindo a alma dos nossos filhos? Existem muitos sentimentos que podem ser gerados em dada pressão do pecado, do mundo espiritual da maldade e da própria sociedade distante de Deus. Os nossos filhos são atacados, pastor Vanderlei. Com sentimentos pecaminosos, com sentimentos estranhos. E esse filho do monarca estava com um sentimento nocivo, estava apaixonado pela própria irmã, um sentimento incestuoso. Davi estava com um filho com um amigo de conselho ímpio. Aminon tinha um amigo que era o próprio filho, filho de Simeia, chamado Jonadab. Capítulo 13, versículo 3 ao 5. O texto diz que ele era um homem sagaz. Olha o tipo de amigo que o filho de Davi tinha.
Davi não tinha tempo de aconselhar o próprio filho, então ele foi buscar conselho, ele recebeu o conselho de outro. E um conselho ímpio, diga-se de passagem. Davi teve um filho com uma atitude nociva, o capítulo 13, versículo 12 ao 14. O Aminon vai armar um cenário para alcançar o seu objetivo. E a atitude dele é nociva, ele vai violentar a própria irmã. Ele vai cometer incesto. Aí o capítulo 13, versículo 18 ao 20 do mesmo livro, vai nos mostrar que agora não é apenas um filho com um sentimento nocivo, agora também há uma filha violentada. Violência sexual, amados, é algo sério. Há muitas coisas que eu poderia dizer aqui, mas violência sexual é algo sério. Se não tratamos sobre estes assuntos com os nossos filhos, no que diz respeito à orientação, no que diz respeito àquilo que Deus propôs na tua palavra sobre a sexualidade, o mundo vai tratar. Com os nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, jovens, que ainda estão debaixo do nosso teto, precisamos tratar sim, pastor Wanderley, sobre estes assuntos. Porque há uma enxurrada de informações nas escolas, na internet, em canções aparentemente inofensivas, e não podemos fechar os olhos para isso. Tamar foi violentada sexualmente. Isto resultou em vergonha, angústia e depressão. Só você ler o versículo de número 20. Ela quis ficar solitária, ficou solitária. Capítulo 13, versículo 21 vai nos mostrar a omissão do pai. O Davi recebe a notícia daquilo que Aminon havia feito com a própria irmã. O Davi vai se indignar, mas o Davi nem corrige Aminon e nem consola Tamar. Davi vai ser omisso, e omissão diante dos erros pode piorar a situação. A omissão diante dos erros pode piorar a situação. Ele nem corrige Aminon e nem consola Tamar. Davi deixou o negócio fluir. Isto resultou em quê? Capítulo 13, versículo 22 e 32. Isso gerou um conflito entre os irmãos. Absalão agora quer matar o próprio irmão Aminon. E lá no versículo 32 do capítulo 13, ele vai consumar este seu objetivo. Um irmão que violentou a própria irmã, que gerou ira e ódio no coração de outro irmão, este outro irmão vem e mata este irmão violentador. Olha que família, irmãos. E como está Davi diante disso? A atitude de Absalão fez com que Absalão corresse de seu pai. Absalão vai se distanciar do seu pai. E este distanciamento vai ser prejudicial, porque o distanciamento e o tempo não cura as feridas. Vou repetir. O distanciamento e o tempo não cura as feridas. O que cura as feridas é o perdão. O que cura as feridas é a reconciliação. Absalão vai se distanciar do pai. E Davi não vai procurar Absalão. Por quê? O capítulo 14,
versículo 24, 28 e 32 do mesmo livro. O Davi está com saudade de Absalão. Mas o Davi não quer ver Absalão. Absalão está distante. Está na casa do seu avô materno. O que vai acontecer? Davi vai pedir para que Joabe busque Absalão. Absalão vai voltar para Jerusalém. Mas o que Davi vai pedir a Joabe? Não traga ele à minha presença. Eu não quero ver a face dele. E não quero que ele veja a minha face. O Davi tem um tratamento gélido com o próprio filho. A indiferença, a falta de diálogo entre pai e filho abre feridas ainda mais profundas no coração de Absalão. Aí chega um ponto que os anos se passaram. A situação se agravou. E aquilo que estava aparentemente fácil de resolver, por meio da comunicação, por meio do diálogo, por meio do perdão e da reconciliação, Absalão se revolta agora contra o seu próprio pai. Agora Absalão não queria mais diálogo, Absalão só queria a rebelião. Absalão agora quer destronar o seu próprio pai. Acontece tudo aquilo. Absalão quer usurpar o trono. Davi quer poupar Absalão. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Só dá uma lida no capítulo 18, versículo 33. Davi teve tempo para resolver o problema e não resolveu. Davi teve a oportunidade de resolver o problema e não resolveu. Agora vai ser tarde demais para amar. Agora vai ser tarde demais para chorar. Olha a expressão de Davi: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Agora é tarde demais para amar. Agora é tarde demais para chorar. Davi teve tempo de reconciliar, de buscar o filho. Davi, através da sua atitude, através do seu tratamento, Davi abriu mão do próprio filho. E a palavra de Deus para alguém esta noite, eu estou sendo bem incisivo para você, bem taxativo. A palavra de Deus para alguém esta noite é: não abra mão da tua herança. Não abra mão do teu filho. Não abra mão da tua ovelha. Não abra mão da tua flecha. Essa história, essa triste história familiar, ela nos alerta o seguinte: que não podemos adiar a solução dos problemas. Que o relacionamento familiar deve ser tratado com seriedade. Que princípios de respeito, amor devem reger nosso relacionamento. Que diálogo e lealdade devem existir sempre. E que o perdão é a chave para um relacionamento e uma família saudável. A morte e a vida estão no poder da língua. O segundo exemplo, já estou caminhando para o final. É um exemplo que eu gosto por demais. Está no livro do Gênesis, capítulo 5, 6, 7 e 8, que é a narrativa do patriarca Noé. Noé é um exemplo de pai que inspira e influencia os seus filhos.
pais saudáveis e filhos preservados. Pais saudáveis e filhos preservados. E Noé, este exemplo de pai, juntamente com sua esposa, que é exemplo de mãe, que são pais que inspiram e influenciam seus filhos. Eu disse ano passado, em uma das ministrações que eu tive a oportunidade de ministrar-lhes aqui, que Noé, ele foi inspirado pelos seus ascendentes, pelo seu bisavô Enoque, pelo seu avô Matusalém e pelo seu pai Lameque. O seu bisavô andou com Deus, o seu avô foi o homem que mais viveu, e o seu pai Lameque foi aquele que profetizou sobre o seu filho. Profetizou bem. Isso está no capítulo 5, versículo 27 do livro do Gênesis. Eles irão projetar aí, capítulo 5, versículo 27. Agora, versículo 27, versículo 29, por gentileza. Versículo 29. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Este nos consolará. Olha a profecia que Noé liberou sobre o seu filho. Que tipo de profecia estamos liberando sobre os nossos filhos? O que estamos profetizando sobre os nossos filhos? O que estamos profetizando acerca dos nossos filhos? Seja uma fonte que transborde apenas bênçãos sobre os teus filhos. Tenha ousadia da parte de Deus de profetizar sobre os teus filhos. Às vezes eu saio do meu quarto, topo com um dos meus filhos no corredor de casa, na copa, eu coloco a mão sobre a cabeça de um deles e profetizo sobre eles. E eles perguntam: pai, o que foi? Deixa eu profetizar sobre você. Profetize sobre os seus filhos, libere palavras de bênçãos, palavras bíblicas sobre os teus filhos. E o tempo mostrará os resultados destas profecias que você tem liberado sobre os teus filhos. Então Noé, ele teve os seus ascendentes, que foram pessoas que inspiraram a ele. Mas Noé, ele criou os seus filhos em uma sociedade doente. Uma sociedade doente eticamente, moralmente e assustadoramente. Capítulo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 5 e capítulo 6, versículo 11 e 12. É possível os nossos filhos serem saudáveis em meio a uma sociedade doente? Está disposto a pagar o preço? Ouçam bem o que eu estou dizendo. É possível os nossos filhos, até o assunto da próxima lição, acerca de filhos rebeldes, mas eu estou dizendo que é possível os nossos filhos serem saudáveis em uma sociedade doente. A pergunta é: está disposto a pagar o preço, mãe? Está disposto a pagar o preço, pai? E os irmãos que possuem seus filhos ainda na mais tenra idade, se preparem. E aqueles que ainda não possuem filhos, mas estão se planejando em tê-los, se preparem. Está disposto a pagar o preço? A criar e a educar filhos saudáveis para viver em meio a uma sociedade doente de maneira saudável? Noé teve seus filhos em meio a essa sociedade doente eticamente, moralmente e assustadoramente.
Mas Noé, ele conseguiu comunicar algumas coisas com seus filhos. E eu vou encerrar agora. Noé conseguiu comunicar algumas coisas com seus filhos. Como convencer os filhos para uma vida piedosa em meio a uma sociedade ímpia? Aqui vai entrar a comunicação. Noé conseguiu comunicar algumas coisas com seus filhos. Primeira coisa que Noé comunicou para os seus filhos, o seu exemplo. Noé comunicou o seu exemplo para os seus filhos. E este exemplo de Noé está no capítulo 6, versículo 8 e 9. Achou graça diante dos olhos do Senhor. Era um homem justo, reto, e andava com Deus. Quer uma comunicação mais tônica do que essa, o exemplo? Quer uma comunicação mais expressiva do que essa, do que o exemplo? E presta atenção, o exemplo do pai Noé falou mais alto do que os maus exemplos da sociedade. O exemplo piedoso do pai Noé falou mais alto do que os ímpios exemplos da sociedade da época. Então Noé comunicou o seu exemplo. Noé também transmitiu a eles o que ouviu de Deus. Capítulo 6, versículo 22. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele era pregoeiro da justiça. Capítulo 11, versículo 7 da epístola aos Hebreus. Sendo ele divinamente avisado, ele ouviu de Deus e compartilhou com sua família. Ele ouviu de Deus e compartilhou com seus filhos. O que temos recebido de Deus para compartilhar com os nossos filhos? O que temos recebido de Deus para comunicar com os nossos filhos? Precisamos receber algo de Deus para comunicar com a nossa família. Precisamos receber algo de Deus para comunicar com os nossos filhos. Noé ouviu a Deus para comunicar com seus filhos. Noé ouviu a Deus para comunicar com a sua família. Precisamos ouvir algo da parte de Deus. Precisamos ter de Deus para comunicar com os nossos filhos. Precisamos ter de Deus para comunicar com a nossa família. Noé convenceu os seus filhos. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é profundo. Noé convenceu os seus filhos que o construir a arca e o entrar nela era bem melhor do que desfrutar o mundo e perecer com ele. Sem cães de fé. Olham para a sociedade da época. Jesus vai exemplificar isso dizendo: casavam-se e davam-se em casamento. Festa, balada, orgia, bigamia, relações ilícitas. Eles estão vendo tudo aquilo. E o pai Noé diz assim: eu ouvi algo de Deus. E eu tenho algo de Deus para transmitir para vocês. Vamos construir um grande projeto para ele? Vamos realizar um grande projeto para ele? Então Noé conseguiu convencer os seus filhos que o construir a arca e o entrar nela era bem melhor que o desfrutar do mundo e perecer com ele. A nossa comunicação, amados, ela precisa estar em Deus. E ela precisa ser tão tônica, tão expressiva. Presta atenção nisso aqui. Que este ambiente, este contexto, precisa ser mais atrativo para os nossos filhos do que as baladas da vida. Isso é um desafio, pastor Vanderlei. Este ambiente, este contexto, este calor comunitário de fé, de irmandade, de crença em Cristo,
do fluir do Espírito precisa ser mais atrativo do que tudo aquilo que o mundo possa propor aos nossos filhos. E quando eu digo isso, eu não estou falando de entretenimento na igreja. Eu estou falando daquilo que comunicamos com os nossos filhos através do exemplo. Os nossos filhos precisam olhar para nós e sentir sede de Deus. Eu sempre disse à minha esposa, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Jesus. Porque a religião pode segurar eles por um tempo, mas não segurarão a todo tempo. Agora, se eles tiverem um encontro com Deus, se eles tiverem um encontro com o meigo Salvador, amada igreja, não vai ter absolutamente nada que vai tirar os nossos filhos da presença de Deus. Eles precisam aprenderem a amar ao Senhor. E Noé conseguiu comunicar isto. Noé também conseguiu comunicar aos seus filhos. Noé conseguiu comunicar aos seus filhos que os seus filhos faziam parte de um projeto de Deus. Capítulo 8, versículo 15, versículo 18, capítulo 9, versículo 1, versículo 18 e versículo 19 do livro do Gênesis. Noé conseguiu comunicar isso com seus filhos. Vocês fazem parte de um grande projeto de Deus, Sem, Cã e Jafé. Por gentileza, projete o capítulo 8, versículo 18, do livro do Gênesis. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Os meninos estavam casados. E isso, um aspecto monogâmico, cada um tinha sua própria mulher. Olha só que benção, os meninos estavam casados. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Isso aqui está ligado à procriação. Frutificai e multiplicai-vos. Mas toma essa palavra para os teus filhos. Frutificai. Frutificai. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo que os filhos dele frutificaria e multiplicaria. Frutificai. Versículo 18 do capítulo 9. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Versículo 19. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé conseguiu comunicar a eles que eles faziam parte de um grande projeto de Deus. Se coloque sobre os pés. Os nossos filhos fazem parte de um grande projeto de Deus. Você pode dizer amém? Deus está projetando os nossos filhos para algo extraordinário. Deus está projetando os nossos filhos para algo extraordinário. Algo extraordinário. Algo extraordinário. Eu gostaria que projetasse ali Isaías capítulo 65, versículo 23. Observe o texto da palavra do Senhor. Capítulo 65, versículo 23. 22 e 23, por gentileza.
Está escrito assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Versículo 23, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Versículo 23, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, não trabalharão em vão, e nem terão filhos para a perturbação. Em outras versões, e não terão filhos para a vergonha. Deus está liberando esta palavra sobre alguém esta noite. E não terão filhos para a vergonha, conforme disse o salmista: a tua descendência será poderosa sobre a terra. O diabo está dizendo: vai morrer nas drogas, e Deus está dizendo: eu vou resgatá-lo para a minha presença. O mundo espiritual da maldade está dizendo: eu vou acabar com a vida dele, e Deus está dizendo: eu vou trazê-lo para a minha presença, eu vou dar a ele um banho no sangue do meu filho, e farei dele, e farei dela, dele um homem de Deus, e dela uma santa mulher de Deus. Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, transmitir a tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, nós estamos convencidos de que não existem famílias perfeitas, mas há um Deus perfeito que está assentado sobre um alto e sublime trono, cujo interesse do Senhor é abençoar as famílias. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma profecia, Senhor, sobre as famílias aqui representadas e sobre os pais aqui presentes. Como aconteceu com Noé, ó Pai, nenhuma alma queia tivihai, nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Libere, Senhor, a tua palavra sobre as famílias aqui esta noite. Libere, ó Pai, a bênção do Senhor sobre as famílias e sobre os filhos aqui presentes. Ó Deus do céu, continue abençoando o teu povo com paz. Continue abençoando as famílias aqui presentes com as tuas copiosas bênçãos, em o nome de Jesus Cristo. Alguém que está assistindo essa transmissão, Deus está dizendo para a tua vida: não se perderá. Não se perderá. É propriedade exclusiva minha. Não se perderá. Não se perderá. Eu não dei para perturbação, eu não dei para vergonha, eu dei para a minha glória, eu dei para a exaltação do meu nome. Pais saudáveis, filhos curados. Pais saudáveis, filhos saudáveis, em meio a uma sociedade doente, os nossos filhos resplandecerão como astros, em meio a uma sociedade escura, penumbra, em o nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa e sobre os teus filhos, e quantos podem expressar dizendo amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.